Eu vou começar o vídeo direto ao ponto, só pedindo para quem tá aqui chegar no like, tá? Que isso ajuda o canal, compartilhar o conteúdo. E eu tô tentando achar uma forma de não ser repetitivo sobre o que ocorreu hoje na apresentação do jogador Kelvin, né? A apresentação talvez a gente trata na próxima live, mas eu quero pegar o discurso da Leila Pereira, que eu já esperava que ela ia abrir um discurso a respeito da eliminação do Palmeiras. E, cara, a gente também quero deixar claro aqui algumas coisas, né? Eu tirei, sim, e vou continuar mantendo o que eu falei, que algumas críticas eu não. Algumas coisas que eu já falei eu não pretendo ficar repetindo. Pra mim tá cada vez mais claro uma situação que é preocupante. Hoje aqui em casa, um pouco mais cedo, a gente conversando, olha, a partir do momento que ela não vê uma solução no mercado para substituir o Abel, isso é preocupante, gente. Isso é preocupante. Esse vídeo, rapaziada, tem o apoio da GoCase, que é a nossa patrocinadora. Se você não conhece a GoCase, passa aqui embaixo nos comentários, tá? E na descrição, que vai ter o nosso cupom, que é GOPORCO, G-O-Porco. Você tá ajudando o canal, sinalizando para a parceira que você veio aqui do Insta Verde TV, tá bom? Vamos lá. E outra coisa, tem outros itens também a GoCase, não é só a garrafa térmica, tem mochila, tem alguns materiais escolar, tem carregador portátil, enfim, passa lá e tem vários licenciados. Eu tô puxando atenção aqui pra mim que eu quero olhar no seu olho aqui que segue o canal. Cara, a Leila Pereira em algum momento aqui, ela vai falar sobre algo isolado, sobre uma pequena parcela. Isso tá ficando preocupante. Porque é o seguinte, não foi uma pequena parcela e eu tenho uma série de relatos, tanto de áudio de torcedores que foi, vídeo, e infelizmente a gente vai ter que montar o vídeo. Porque a gente vai mostrar para vocês a pior análise que eu vi da imprensa. O vídeo de hoje é um pouquinho, se você, vou até avisar, tá almoçando agora, almoçou, vê mais tarde. O vídeo de hoje vai embrulhar um pouquinho o seu estômago. Eu queria, não tenho problema nenhum com crítica. Eu tô descendo o meu tom justamente para conseguir dialogar com quem concorda e com quem não concorda. Mas o vídeo vai mexer com o seu estômago, tá bom? E eu também tenho que ter um pouco de sabedoria aqui para tratar esses temas, tá? Então, assim, primeiro ponto que me chamou bastante atenção foi o sinal de abatimento da Leila. Vamos começar aqui a escutar ela primeiro? Isso pra mim me chamou muita atenção. Não sei se fica claro e evidente pra vocês, tá? A Leila tá com óculos escuro aqui. E pra mim, quando ela tá discursando ali nas redes curtas, foi onde eu vi primeiro, nota-se um sinal de abatimento. Esse abatimento ficou claro no discurso, tá? Qual que é o abatimento? Todos nós estamos, né? Pô, a gente perdeu pro Corinthians, perdeu com um time de capacidade financeira reduzida, numa crise política absurda. Então, acho que não é só ela que tá com esse sinal de abatimento. Acho que podemos falar sobre o coletivo. Você que tá aí do outro lado que não gosta de mim ou gosta muito da Leila e do Abel, você não vai falar pra mim que você tá legal também, né? Você ficou feliz com a eliminação? Se ficou, você tá. Você não tá legal, né? Das ideias, né? Porque não tem como você ficar legal, não tem como você ficar bem, né? Sã, assim, são. Não tem como, né? Com a mente legal. Vamos primeiro escutar ela que a informação que a imprensa traz é que o Abel Ferreira ficou abatido com as críticas e não vai permanecer. Vai só cumprir o contrato. A Leila Pereira, por sua vez, mais uma vez veio a público e manifestou todo o seu desejo e o interesse de permanecer com o Abel. Vamos para cá? Vamos ver? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um reforço, o nosso nono reforço do ano. Mas antes eu queria dar uma palavrinha para vocês e para os nossos milhões de torcedores. Não é que eu não tenho dúvida nenhuma que estamos todos chateados, frustrados, não é, pela nossa desclassificação da Copa do Brasil. Todos nós trabalhamos muito, todos nós lutamos muito aqui, não é para que a gente tivesse conseguido passar para a próxima fase. Mas, gente, quem trabalha no futebol sabe que um ganha e um perde. Não é? Nós sempre trabalhamos para sairmos vitoriosos, mas também temos que estar preparados, não é? Caso não é o êxito
não venha. Então, eu queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas para os Afinal, você tem que se decidir, Leila. Presta bastante atenção. Você tá pedindo para os milhões ou para a parcela idólatra cega? Porque ela citou milhões duas vezes e presta atenção agora que tem um mas, no entanto, todavia. para os que são realmente torcedores do Palmeiras. Leila, com toda a sinceridade do mundo, a senhora é realmente torcedora do Palmeiras? Sempre foi? Até quando vocês vão esticar essa corda do discurso do torcedor de verdade? Com todo respeito, você tá ditando uma coisa que nem você é. Você não é palmeirense, Leila. Palmeirense é aquele indivíduo que ganhou um kitzinho da mãe lá no berço ou do pai e virou palmeirense. Palmeirense é aquele cara que com 4 anos de idade tem um pai, uma mãe aqui que torce, e ele vê o pai ou a mãe convencê-lo de ser algo. Palmeirense nasce palmeirense. Corintiano nasce corintiano. Ninguém vira. Aí, hoje eu me sinto São Paulino. Hoje eu me sinto flamenguista. Até quando, velho, um português de Portugal, o treinador, vai ditar quem é palmeirense? Até quando um diretor de futebol carioca, que não é palmeirense, vai ditar quem é palmeirense? Até quando a Leila, que tem um marido genuinamente palmeirense, se tornou palmeirense, que ela mesma disse? Até quando? Até quando esse discurso, Leila? Isso daí tá te atrapalhando. Você precisa de uma assessoria. Isso aí está te atrapalhando como presidente do Palmeiras. Como presidente do Palmeiras, você tem que deixar as diferenças de lado e discursar pra todo mundo. Quem tá com você vai tá, quem não tá é assim que funciona com qualquer um, cara. Não dá pra atingir unanimidade no futebol. Eu sou mais novo, menos sábio, bem menos se comparado a essas pessoas do futebol e já entendi isso, pô. Eu já entendi isso há muito tempo que não dá. Não dá, nem nessa live que tem 100 pessoas na gravação, ou no vídeo que vai atingir 20, 15, 30 mil, não vai ser unânime. A gente não trabalha pela unanimidade. Entendeu? Não, não existe isso. Um abraço aí pro Scatim, tamo junto, meu amigo. Deixando o Prime aqui mais um mês, Fernando. Tamo junto, sem inspiração, seu trabalho é fenomenal. Obrigado pelo apoio. Porque aqueles que sabem, não é, que o Palmeiras trabalha incansavelmente, aqueles que sabem pensar, não é, que nem sempre as coisas acontecem como nós pretendemos, né, que aconteça para essas pessoas, esses torcedores que nos momentos difíceis estão ao nosso lado, porque são nesses momentos que nós precisamos dos nossos torcedores. Eu fiquei do lado quando caiu pra Série B, não mudei de time. Eu não fui patrocinar o Palmeiras quando tinha uma arena pronta, por exemplo. Mano, esse discurso é muito criança, mano, é muito infantil. Eu vi o vídeo do Delamore ontem, eu indico pra vocês assistirem. Ele falou que eu não caio nesse mimimi, eu também não caio. Isso daqui, pra quem é palmeirense mesmo, que é o que ela tá falando, cara, a gente viu Série B, pô. A gente não largou o time porque o time caiu, a gente não largou o time porque o time ficou em fila ou a fila lá atrás, dos anos 80, até o título, né, pros anos 90. Depois, a gente não largou. A gente não largou. Então, assim, não precisa ninguém falar isso pra gente, pô. Entendeu? Isso daí é. Isso é triste, cara. Isso é triste. Os caras não mudam o discurso mesmo, entendeu? Só que agora eu vou deixar parado até ela entrar no assunto do Abel. E aí, velho, prepara o estômago. Prepara o estômago. Tenham um pouco de paciência, que vocês sabem, hoje vou apresentar o nono reforço do Palmeiras. Nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Aqui é o primeiro ponto, peraí. A gente pode criticar, mas não pode duvidar, eu não posso admitir. Eu duvido. De verdade, eu duvido. Eu duvido pelo que eu estou vendo. Não é nada pessoal. São 700 dias de um futebol medíocre. Se não são 700, vamos ser bonzinhos. É um ano, vai. Um ano de. Porque é mais que um ano, né, pessoal? Mas beleza, um ano. Um ano de um futebol medíocre. Eu não posso duvidar.
Cara, o que que é melhor? Você duvidar ou você depredar o clube? Jogar pedra? Você pichar o muro? Eu prefiro duvidar. Eu acho que duvidar é menos ofensivo, tá ligado? Do que eu ir lá pichar o muro. Eu sou contra essas coisas. Eu sou contra a agressividade com os profissionais do clube. Agora, eu não posso duvidar? Então, cara, corta meu bilau logo. Capa eu aqui, pô. Não posso fazer nada. Eu não posso pichar porque eu não vou. Fui educado pra isso. Eu não posso depredar porque eu não faço isso com ninguém. Não vou. Eu não vou xingar jogador em rede social, que não é da minha cultura. Então também não posso duvidar? Então me capa. Mais fácil, me castra. Me castra logo de vez. Eu não posso fazer nada. Eu não posso duvidar também. Eu tô vendo. Eu tô falando por mim, mas tô falando pelo torcedor. Tá? O torcedor não pode duvidar. Tá vendo um futebol. Tá vendo o Palmeiras 2 vezes perder pra Corinthians. A gente, ainda assim, temos que continuar confiando. Mano, é futebol isso ou é religião? A única coisa que eu consigo crer sem ver é Deus. A única coisa que eu acredito sem desconfiar é Deus. E quando eu falo Deus, abrange todas as religiões. Cara, o que eu vejo do futebol do Palmeiras é duvidoso pelo que investiu e pelo que está apresentando. E não é pela reformulação, já vem do ano passado. A reformulação até agora não surtiu um efeito positivo naquilo que a gente vê para deixar de duvidar. Eu sempre uso, eu sou meio parecido com o Neto nesse aspecto, vai, eu admito. Nem agora eu falei, me castra logo, porque, cara, é uma sensação de impotência. É uma sensação de impotência. Porque você tenta ir para o lado racional. Fernando, você é favorável ao que está ocorrendo no estádio com diversos relatos? Não sou favorável. Então não tira aquilo que eu posso. Não queira tirar o meu sentimento de dúvida. Porra, se eu não sou um cara que xinga o treinador, se eu sou um cara que evito xingar atleta, vocês podem olhar todas as minhas lives, eu evito. Acontece às vezes porque você tá envolvido com a emoção, mas eu evito. Evito fazer xingamento a ela, ao Gagliotti e antigamente Paulo Nobre. Evito. E aos outros. Evito, desde que eu tenho canal. Agora, não posso duvidar também? Aí é brincadeira, mano. Aí é brincadeira. Aí, tipo, aí assim, desculpa, cara. Me desculpa. Aí é brincadeira. Isso para mim é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional. Com vocês, quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Porque o que eu ouço, o que eu vejo, opiniões que tem que se fazer isso ou aquilo, isso não me interessa. Vocês sabem que pela minha personalidade, eu faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro da academia de futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e não decido também ouvindo comentaristas, tá? Eu decido profissionalmente e racionalmente, tá? E aqui Parte mínima, veja, ela tá aqui falando para os 16, ela usa o número dos 16 milhões, só que a gente só tem dos 16 milhões 200 mil sócios, ok? Torcedores, avante. Não é mínimo também isso? Agora pega esses caras que são avante e aí você tenta entender se eles estão com o Abel ou não. Não é mínimo. Olha que loucura. Ou seja, quem é avante hoje vai mais no estádio, mas não é todo mundo que vai. E ela não sabe trabalhar o produto futebol. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Flamengo não é pelos seus. Quantos milhões é o Flamengo? Dizem 40, 50? O Flamengo não é pelos 50 milhões, é por quem vai no Maracanã. Não é assim que eles discursam? Então, o que está acontecendo no estádio, eu não sei até onde vai isso, meu Deus do céu. Mas não é mais uma minoria, cara. Abram os olhos, diretoria do Palmeiras. Não é uma minoria. Se fosse uma minoria, eu tenho humildade suficiente de falar, rapaziada, é uma minoria. Velho, não é uma minoria, velho. Não é uma minoria. A questão é a seguinte: quantos estão se manifestando de uma forma lamentável? Graças a Deus é uma minoria, isso sim. Mas está enxergando que o Palmeiras não joga futebol, que é o ponto do futebol, é falar de futebol. Não falar de conflitos de fora do futebol.
falando de futebol, não é uma minoria mais, mano. Não é uma minoria, tá? E eu acho que é preciso que isso pelo menos seja reconhecido pra gente poder caminhar pra frente. Porque senão vai ficar difícil, cara. 2 eliminações pro Corinthians, qual que é a próxima, velho? Aí ela vai entrar no tema do Abel agora, tá, pessoal? Enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor, tá? Então, eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui Então não tira o meu direito de criticar. Não tira o meu direito de duvidar. Eu respeito o seu direito das diretrizes. Me deixa criticar, porque senão vira zona. Porque senão é autoritarismo, é qualquer outra coisa. Soa ditatorial isso daí. Eu respeito e preservo o seu direito de tomar decisão. Respeite e preserve o meu direito de duvidar. Respeite e preserve o meu direito de criticar. Só isso. Seguimos. Ponto. Ponto. Ela dá as diretrizes e a gente avalia. Só. Cada um no seu quadrado. Então não apita pra cá que a gente não vai apitar nas suas diretrizes. Entendeu? Não, o chat ao vivo é uma catástrofe, é verdade. Eu esqueci de. É uma catástrofe, mano. Não sei se ele vai abrir aqui, ó. Eu tava vendo na hora. É uma catástrofe. O chat ao vivo dessa coletiva foi uma catástrofe. E eles fingem falar de minoria. É que não, tem muitas vezes que não abre, entendeu? Você consegue até clicar aqui nos principais fãs, ó. Você vê quem assistiu mais a live aí, ó, tá? Ou quem apoiou mais. Mas o chat às vezes não abre. Por isso, mas foi só pra quem tava lá, viu? Foi uma catástrofe, cara. Uma catástrofe. As publicações do clube, inclusive, né? Mas beleza, ela tá falando que sabe o que está fazendo, só que me deixa e deixa os torcedores, por favor, tá? Por favor, poder questionar. aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu, não é? Então, o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar Meu Deus, não deve ser fácil pros caras, mano. Ela tá usando a mesma tática do que ela usou com o Gustavo Gomes. Ela vem a público, ela joga pressão. A imprensa, tá, eu vou citar os jornalistas. O Massini tá falando aí, né? Um deles, né? Que o Abel não tem interesse de permanecer. Você vê a ansiedade, Leila, desculpa, mas você vê a ansiedade na sua fala, você tá até ofegante. Sabe? E assim, o fato de não enxergar um substituto, cara, o Botafogo já trocou técnico, o Flamengo já trocou técnico, o Palmeiras ficou menor que o treinador, mano. Tá? Esse Palmeiras. Tô falando da instituição, esse. muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Aqui, na Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as regras é a presidente, em conjunto com o nosso treinador e com o meu diretor de futebol. Então, o que falarem, o que comentarem, o comentário é livre, não é? Estamos numa democracia. Mas aqui dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as diretrizes se chama Leila Pereira. Aí ela, legal. Não lá dentro, né? Lá dentro, de forma institucional, quem dita as diretrizes é ela, mas ela tem que lembrar que existe um corpo de pessoas, é que ela tem esse corpo na mão, né? E também podem discordar, como funciona no ambiente fora do futebol, né? Seriam os conselheiros, seria o COF, tem várias estruturas ali dentro, conselho administrativo, conselho fiscal, tem várias coisas, porque assim, a renovação vai pesar quanto também? Você tem um COF, por exemplo, renovação pro Abel ficar é 6 milhões, 5 milhões. Há questionamento de fora e acredito que não há uma unanimidade lá dentro. Porque se você pegar ontem já ocorreram publicações na qual discordam dessa visão.
Entendeu? Então, assim, sim, ela dita as diretrizes lá dentro. E aqui fora ela não controla. Ela controla lá dentro. Lá dentro ela controla. Fora ela não controla. Ela não comprou ninguém aqui fora. Entendeu? Ela não investiu aqui. Ela não comprou aqui. Tá? No Palmeiras ela investiu. No Palmeiras ela foi patrocinadora. Ou seja, ela dita as diretrizes lá por conta disso. No Palmeiras ela gerencia todos esses patrocinadores, porque foi a gestão dela que trouxe a maioria que tá aí. Não todos, mas a maioria. Então, de fato, isso aqui é um fato. Então não peça pra gente não admito que desconfie. Não, vai ter que admitir, porque tem muita gente desconfiando. Presidente do clube. Ok? Oi? Falta o Abel assinar. Só, só, só. Tipo, olha como isso aqui abre um baita de um debate. Cara, vai ter que fazer. Vai ter que falar sobre isso, entendeu? Cara, só. Mas peraí, por que que ele não tá assinando? Vamos tentar entender. Ué, mas se só falta o Abel assinar, então não é pouca coisa. 50%. São 50% que tá faltando. Não, pode perguntar. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tá? Eu quero que o profissional esteja aqui no clube feliz, sabendo das suas obrigações, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso não vai ser empecilho para assinatura desse contrato, ok? Não, mas eu acho importante, Fernão, vocês têm. Só para não estender demais a nossa conversa, se alguém tiver qualquer dúvida, uma perguntinha ou duas perguntinhas, ok? Pode ser. Antes da perguntinha, vocês sabem que é o Fernão, né? Primeiro ponto. Ponto. Se não sabe, dá uma pesquisada. Segundo, lembra o Fernão, que foi citado pelo diretor de futebol? E outro ponto, Não, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Depois eu faço, eu vou me estender muito. Vamos pro que interessa aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. O que a senhora achou dos gritos da torcida em relação à senhora e também em relação ao Abel? É isso que eu acabei de falar. Críticas a gente aceita, não tem problema absolutamente nenhum. Porque tem algumas pessoas, alguns jornalistas que dizem que a presidente do Palmeiras não aceita críticas. Lógico que eu aceito. Eu aceito, mas a minha diferença é que eu não ligo. Isso não me atinge. Críticas que não são construtivas não me atingem, porque eu sei exatamente o meu trabalho, eu sei exatamente onde eu quero chegar. Então, críticas de pessoas que não venham agregar nada em meu trabalho, eu simplesmente deleto, tá? Com todo respeito, não é o que parece. Só isso que eu acho. Ponto. Parece que liga. Parece. Senão não discursava dessa forma que discursa. Se ela precisa impor o tom de que eu mando, é porque ela ligou. Mas beleza. Se ela diz que não liga, então melhor para a saúde da Leila em si, né? Da presidente. Mas parece que ela liga. Eu não ligo. Estou no futebol, eu sou uma pessoa exposta, eu sou uma pessoa pública, então eu tenho que conviver com essas críticas. Mas eu não ligo nem um pouco. Né? O que eu não posso admitir é contestar a capacidade do nosso treinador. Tá? Então, isso eu não admito. Isso é uma coisa que não passa. A gente não pode contestar a capacidade de um cientista, de um doutor. O que ponto que a gente está chegando no futebol que a gente não pode duvidar da capacidade de um técnico? Estamos falando aqui de um cara que foi para a Lua, por exemplo. Esse cara eu não vou contestar. Um cientista, eu não vou contestar. Ué. É engraçado isso aqui. Pela cabeça de torcedores que realmente amam o Palmeiras. E não estou dizendo isso aleatoriamente, é por todo o histórico que o nosso treinador tem aqui conosco. Eu não vivo de passado, tá? Eu vivo de presente. Tá? Então, como eu vivo, mas esse passado que eu estou dizendo é um passado recente, não é passado de 20 anos atrás, 10 anos atrás, é um passado recente. E também eu vivo diariamente o trabalho desenvolvido aqui no Palmeiras. Eu vejo o que está acontecendo aqui. Não é? Então, eu não vejo ninguém melhor do que o nosso treinador para dar continuidade a esse trabalho. Então, com relação. Cara, ela não vê ninguém. Tem treinador aí que tá meio sem clube, que já jogou Champions, que já ganhou em outros países. É assustador, pô. Isso gera uma zona de conforto pro técnico. É por isso que ele se sente assim, cara.
o discurso ajustado muda tudo. Ela, olha, tem opções no mercado, tão competentes quanto o Abel, mas eu acredito no Abel. Esse ajuste muda tudo, pessoal. Esse ajuste colocaria dúvida na cabeça do Abel, baixaria, né, a moralzinha dele um pouco e ele voltaria a trabalhar. São essas coisas que a gente vem falando que na parte de gestão executiva é feita em qualquer lugar. O que está sendo feito no Palmeiras é um processo que eu desconheço. Se ela ajusta o discurso e fala, ó, existem várias opções no mercado na qual a gente enxerga muita competência, mas para o nosso processo eu não enxergo um substituto agora. Pô, você põe dúvida. Agora, desse jeito, pô, desse jeito é Deus na terra, Abel, e Jesus no céu, cara. É loucura. E aí eu falo pra vocês falam assim, mas até onde vai esse discurso? Até 27, até onde vai esse debate cansativo? Até 27. Não tem uma tendência de mudar isso. Não tem uma tendência de mudar isso, velho. Isso vai até 27. Só pode ir menos se o próprio Abel decidir. Quando eu falei pra vocês que ele tinha a chave, eu não tava errado. Há um mês atrás eu falei, a chave da renovação tá na mão dele. Continua na mão dele. Enquanto isso, vai se ganhando tempo nessa reformulação para ver se ele volta a performar para poder assinar esse acordo, entendeu? É só isso. Estou esperando uma sequência de 4, 5 jogos de vitória, incontestáveis, vai dar uma baixada no ânimo de geral, e aí ele vai lá e vai assinar. De geral não, mas de muita gente vai abaixar o ânimo da crítica, né? É que essa temporada nem isso foi entregue até agora. Não teve 5 jogos de vitória. Você fala, pô, tá no caminho o time. Então, por isso que ele tá esse debate todo da assinatura. Assina, não assina, entendeu? Vamos lá. Relação a gritos, que é bom deixar claro, tá? Que foram manifestação de uma pequena parte da torcida, que é uma pequena parte da torcida que vocês sabem que não tem nenhuma proximidade com essa presidente. Então, são torcedores que realmente eu não deleto exatamente tudo o que eles falam a meu respeito e a respeito do Palmeiras. Ok? Ok? Última. Não, não é verdade. Não, não é verdade. O trabalho aqui dentro da academia de futebol continua da mesma forma. Claro, claro que precisamos melhorar em alguns pontos. Todos nós sabemos aqui dentro, todos nós. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar cada vez mais. Mas aqui dentro da academia de futebol está tudo correndo como sempre esteve, com muito profissionalismo, com muita dedicação, tá? Então, não é verdade, ok? Então, gente, agora ponto parar. Catástrofe, cara. Na apresentação de um atleta, olha a carga. Gente, vamos lá. Vocês viram que até a cadeira incomodou a Leila ali, velho. Bom, vamos embora. Prepara o estômago aí que tem mais. Vamos lá. Duro, velho. Lembra que eu falei ontem pra vocês sobre imprensa? Eu não conheço Paulo Cobos, mas eu fui dar uma pesquisada nas redes sociais. É um jornalista com 500 seguidores ali, somando todas as redes que eu pesquisei, 600 seguidores. Ele fala através da ESPN, mas eu não conhecia ele, entendeu? Vocês conhecem, avisa aí se o trabalho dele é bom ou não, eu não sei. Mas essa daqui pra mim foi uma das piores análises, mano, que eu vi de tudo sobre o Palmeiras. E aí eu tô trazendo pra cá porque falei pra vocês, a gente já trouxe muita análise legal nesses últimos 3 vídeos e lives aí, mas olha essa daqui, velho. No fim, o Nutella no Palmeiras foi a torcida corneta. Então assim, veja só, na medida, rapaziada, que a gente tá debatendo aqui essas questões envolvendo o Abel Futebol, eles tentam de alguma forma transferir pro torcedor. Eu não consigo. Eu acho que o torcida é reflexo do time. O time tá bem, a torcida tá bem. O time tá mal, a torcida tá mal em qualquer lugar do mundo. Torcida do Al Nassr discordou do Cristiano em alguns momentos, criticou. Torcida do PSG, antes de ser campeão da Champions, tirou jogadores lá como Messi, Neymar, Mbappé. Pra vocês entenderem, Real Madrid não é diferente. Só que aqui tem uma agenda, alguma coisa que é desnecessária para o nosso ambiente do futebol,
que é tentar transferir para você que vai no estádio ou para quem fica em casa a incompetência de quem trabalha o dia a dia, beleza? Se a gente ir passando pro lado aqui, o que que aconteceu? Ó, vamos lá, os abre aspas, tá? O palmeirense virou um torcedor mal acostumado e com vitórias e títulos. Olha que análise vazia. Não sei se ele é palmeirense, eu pressuponho que não, tá? Depois do que aconteceu no Allianz Parque nessa quarta-feira, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, o kit Nutella serve muito mais para os torcedores alviverdes do que para os jogadores do Abel Ferreira. Mandar o Abel Ferreira, né, para aquele lugar é um coro, em coro é ridículo. É ser muito Nutella. Cornetar Leila Pereira, que também comete erros, é válido, mas o palmeirense também deveria refletir sobre a sua gestão em relação à dos presidentes de Corinthians, São Paulo e Santos. Justamente por isso que não deveria perder. Mas vamos lá. É óbvio que o treinador merece ser criticado por não conseguir fazer o time que recebeu o investimento milionário render de acordo com a sua qualidade. Também dá para entender a dureza de ser eliminado pelo maior rival, empobrecido 2 vezes na mesma temporada. Futebol não é só vitória, é reconhecer os ídolos, os serviços prestados e a história do clube. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, honestamente. Depois dessa análise riquíssima, eu falo que quando eu falo que o futebol é uma coisa assim, quando eles ganharam, não foi reconhecido, não? Sobre a Leila falar sobre o Abel e felicidade. O Veiga tá feliz? O Veiga tá feliz? Fala pra mim. Ele parece pra vocês feliz? Quando o Gustavo Gomes foi sempre decisivo, bem, ele não foi reconhecido. Eu lembro até quando eu participei da TNT, perguntaram pra mim qual que é o principal jogador pro clássico contra o Santos. Eu falei Gustavo Gomes, porque ele tava vivendo um momento que ele decidia jogos pro Palmeiras. Foi reconhecido isso ou não foi? Quando o cara tá mal, é normal que se tenha críticas. Não quer dizer que eu, quando critico A ou B, o Veiga, o Gomes, que eu tô apagando aquilo que eles construíram. Lembra quando o Roque Júnior voltou pro Palmeiras? Evidentemente, aquele Roque Júnior não era mais o mesmo de lá de trás. Então, são essas coisas que se tem no futebol e não precisa ficar colocando o processo de gratidão na frente. Vai ter um momento que o Gustavo vai ter que sair, mano. Por idade, por baixa performance. Vai ter um momento que o Veiga vai ter que sair. Ocorreu com o Prazo, ocorreu com o Dudu, ocorreu com tantos jogadores aí. É que eu não consigo compreender, gente. Infelizmente, eu não consigo compreender essa agenda. Entendeu? Mas ontem a gente falou sobre como que o Palmeiras normalmente tem feito. Ele tem dobrado essa aposta. É isso que está na mesa agora. A Leila Pereira pegou suas fichas e colocou sobre o trabalho do Abel. Ou seja, ela está tancando toda a crítica. Ela basicamente está fazendo o que o Abel faz para o grupo de jogadores. Ela catou as fichas dela e colocou aqui, ó. Tá em você. Tá no Ceará, tá no Universitário, tá no Botafogo fora de casa, tá no Corinthians no final do mês. Me parece que foi muito claro uma situação de vamos empurrar até o final de setembro, até parte de setembro, ou seja, os compromissos que nós temos em agosto e em setembro, para empurrar essa renovação em algum momento ela sair. É isso que eu senti de toda essa apresentação. Você vê que o momento é instável quando você está apresentando um atleta e o atleta chega com essa carga na apresentação dele, que deveria ser a apresentação dele. Assim como eles fizeram 2 coletivas, uma coletiva do Abel e outra do diretor de futebol, penso eu que deveria ser separado para o cara se sentir acolhido e não pressionado. Então é mais um que chega nessa panelinha de pressão do Palmeiras atual. Então eu acho que quando você vê uma gestão profissional executiva, não deveria acontecer isso na apresentação de um jogador, cara. Né? Você faz você poderia ter feito ontem essa coletiva. Não mostraria uma Leila tão talvez ofegante, tão com pressa nas perguntas, né? É isso que eu vejo, queria saber a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto.